quando você é agradecido a Deus, o Senhor Deus se agrada de você. Quando você fecha o coração, Deus como é que vai lhe abençoar? Então você precisa ver que a Bíblia diz no Salmo 47, aplaudir o Senhor todos os povos. Esse aplauso, quando vem do coração, abre o seu coração para poder receber aquela palavra, que uma vez penetrando na sua vida, vai transformar você completamente. E é dela que nós precisamos, não da palavra do homem, de qualquer homem. Nós precisamos da palavra de Deus, aquela revelação que nos ilumina. Senão você vai continuar sempre tropeçando na vida, não se realizando, ficando frustrado e dizendo, mas Deus, por que comigo não acontece isso? Por que já aconteceu e não acontece mais? Ou por que nunca aconteceu? E sempre tem uma explicação. Quando Abraão estava com 99 anos, já desanimado porque não vinha o filho, a mulher dele com 89, o Senhor Deus disse para ele, Abraão, eu não tenho problema nenhum não, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ele deve ter perguntado, o que eu faço? Anda na minha presença e ser perfeito. É isso que está faltando para a gente. Não tem mágica. Tem pessoas que estão achando que vão encontrar um homem, uma mulher, uma pessoa que vai estar tão cheio de poder que está assim. Quem está assim está com mal de Paxo, pessoal. Quem tem que encontrar uma pessoa centrada na palavra, que traz a revelação e que faz a pessoa ser abençoada. Por falar em pessoa que é assim, ontem foi curado um homem aqui e ele estava muito negativo. E eu disse, não, mas Deus está abençoando. Já tinha situado outra coisa, mas aqui não parou, então estende a mão. Como é que parou agora? Ele estava condicionado a fazer isso, a mente dele, que mesmo Deus curando, só ficava pensando que ele ia fazer assim. Você tem que pegar e parar o seu pensamento e colocar a palavra de Deus em você. Às vezes tem que fazer uma forçazinha, de repente você entende a palavra. Veja o Salmo 36, o que ele diz para nós aqui, 3 versículos para começar o nosso dia de hoje. Diz assim, versículo 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. O que é benignidade? É um atributo de Deus em que Ele tem uma esperança bondosa ou uma bondade esperançosa a seu respeito. Ele quer que você aprenda a andar com Ele, a utilizar o poder dEle. E essa esperança bondosa, essa benignidade ou bondade esperançosa, ela é preciosa. E quão preciosa é, disse o salmista. E por isso os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas, ou seja, debaixo das revelações que Ele dá. Versículo 8. Eles se fartarão da gordura da tua casa. Essa palavra gordura é mesmo de óleo, que é azeite, que significa a unção de Deus. Não é gordura que se usa para cozinhar. Quando eu era pequeno, as pessoas perguntavam, você está cozinhando com o quê? Com gordura de porco, tinha gordura de coco, o nome de óleo era gordura. Depois começaram as indústrias, tanto falar de óleo que passou a ser óleo. Mas quando era pequeno era gordura. É a mesma coisa, é a unção da tua casa. E os fará beber da corrente das tuas delícias. Irmãos, nós temos que nos fartar da gordura, da unção que há na casa de Deus. Casa de Deus não é casa do diabo. Casa do diabo é vazia de qualquer bem. Só tem perturbação, sofrimento. Casa de Deus é vazia de qualquer mal. Só tem bênção, só tem coisa boa. E nós temos não só que provar de vez em quando, não. Nós temos que provar sempre. Nós até nos fartar de tanta bênção. Deus, parece que eu sou agora o alvo das tuas bênçãos e continue sendo, porque Deus quer fazer isso. Mas comigo não faz, mas você vem à igreja uma vez por semana, sei lá, uma vez por mês, uma vez por ano, e você não abre a Bíblia todo dia. Você vai para a cozinha da sua casa, se não tem, você mesmo faz a comida, você tem que se alimentar, pelo menos 2 vezes, ou 4, e assim é que as pessoas vivem, mas a obra de Deus não quero nem saber, eu quero aquela oração que eu estou com pressa, eu tenho que ir embora. Não, você tem que ter paciência com Deus, porque Ele está preparando você. Eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias. Por quê? Porque em ti está o manancial da vida, a fonte da vida está em Deus.
Ele que nos deu a vida, Ele que nos tira a vida. Vai ter um tempo que a humanidade não vai morrer, você sabia disso? Ué, depois que a igreja for arrebatada. Mas vai ter tanta provação que os homens vão pedir às montanhas que caiam sobre eles. Uma pessoa vai suicidar na autoestrada, o carro passa, outros carros passam, fica só pedaço, mas ela continua vindo, gritando de dor. Está na Bíblia isso, não vão morrer. Eles vão sofrer terrivelmente, porque vão pedir que as montanhas caiam sobre ele. Ou pão de açúcar, voa de lá e me esmaga aqui agora, não vai adiantar. Irmão, o negócio é sério. Continuando, porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Tem que buscar a revelação de Deus. Aí você vai ver aquilo que Deus planejou para você. Na hora que você estiver na luz de Deus, você vai ver que luz Deus deu para você. Não tem ninguém que veio apagado. Todo mundo tem uma bênção. Jesus foi e reformou, reconquistou a bênção para nós que Adão perdeu. Hoje está à disposição de todas as pessoas. Esses coitados que ficam na rua fumando crack, roubando os outros, se eles entendessem, amanhã seriam empresários, seriam pessoas de bem e não estariam aí mendigando a sujeira tremenda. Os que andam em prostituição, vivendo de prostituição, agradando quem nem conhece, mas só para ganhar um trocado, parariam com isso, teriam dignidade. Esses que andam roubando o povo e levando comissão, jamais fariam isso. Não quero nada disso, porque eles iriam se fartar, como diz aqui, da unção da casa de Deus. Eles conquistariam, se é o plano de Deus, muita coisa honestamente, sem roubar o governo, sem fazer coisa alguma, e seria uma bênção tremenda. Os empresários precisam aprender isso agora aqui, olha, porque em ti, está em Deus, Ele não deixou em qualquer canto não, está o manancial da vida. Se Ele não estiver na sua vida, você não vai conhecer o manancial da vida. Vai ser como aquele coitado que mora onde a civilização não chegou, não sabe como é bom andar de automóvel, andar de ônibus, andar de avião, comer bem, ter uma cama limpa para dormir, que vive lá, coitado, no meio da floresta, e que alguns dizem, deixa assim, que é cultura dele. Cultura não, ele é ser humano como nós, ele precisa ser ensinado, estimulado a prosperar na vida, a aprender, a respeitar o próximo. E aquela vida é uma vida muito sofrida, muito minguada, mas nós também viemos desse jeito, e graças a Deus que para nós chegou a cultura. Nós aprendemos a ler, aprendemos a falar bem, aprendemos a fazer coisas boas. Eles precisam aprender em todo o mundo. Tem lugar que, olha, se a filha se perdeu, o pai mata ela na hora, porque a religião dele manda fazer isso. Pode um negócio desse? Mas aqui há pouco tempo se enchia os prostíbulos, que a filha, quando se perdia, o pai mandava ela para a rua, não tinha profissão. Quem que acoitava ela? O cabaré, a prostituição lá, a cafetina. E ela ia trabalhar com o corpo para sobreviver. Coitada dela. Até que hoje a coisa melhorou um pouco, principalmente a educação. Você se guarda porque isso é bonito, ela se guarda, ele se guarda até o casamento. Depois vão ser felizes, sem precisar de ter nenhuma condenação na cabeça. E isso é que nós temos que fazer. Ide por todo mundo e pregai a boa notícia a toda criatura. O remédio está aí. Quando você ouve o evangelho, você se julga. Talvez você não soubesse disso. Deus está olhando para você. Aí você rejeita. O que Deus pode fazer? Ele insiste, insiste. E vai insistir sempre, até o dia que você cai em si e resolve tomar posse da bênção. A novela da vida real de hoje, eu li a sinopse, é mais ou menos isso. O homem chegou a ser batizado na igreja, depois desapareceu. E miséria completa. Aí a família orando por ele, intercedendo, ele se converte, toma o passo certo e depois prosperou, está prosperando. Isso é para todo mundo. Num ramo que talvez você diz, eu não sei fazer nada. E há poucos anos ninguém sabia fazer. Mas hoje tem muita gente vivendo disso. E assim Deus vai mostrando para nós como é que nós podemos viver dignamente com a bênção do Senhor Deus. Então, pegando o versículo último agora. Porque em ti está o manancial da vida.
Só nele, não há outro local que esteja o manancial da vida. Na tua luz veremos a luz. Na revelação da palavra, você vai se enxergar. Espera aí, eu sou uma pessoa digna, eu posso ser tão feliz, tão próspero, tão realizado quanto qualquer pessoa o é hoje. Então vou buscar o meu Criador. O seu Criador vai abençoar você. E você vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 10, nós vemos Jesus chamar 12 dos 12 discípulos e mandá-los a uma missão. O Senhor Jesus tinha vários grupos de pessoas que andavam ao redor dele. O maior eram as multidões, que vinham de quase todo Israel, trazendo seus doentes, enfermos, pessoas problemáticas, e Jesus as curava. Não eram os apóstolos que iam falar que você vem, não. Eles próprios viam e buscavam. É o que acontece hoje. Quando a família do Isaac vê ele andando, aqueles outros, aquele Roberto, aquele rapaz novo, que deve ter uns 40 no máximo, eu vi do jeito que ele chegou. Eu fico às vezes meio triste com o meu pessoal, porque eu peço, mas eles não vão. O câmera e o jornalista tem que estar meia hora, uma hora antes de começar as cultos, principalmente nesse evento que vem muita gente, e filmando a pessoa do jeito que chega, que ela está no natural, nem sabe que está sendo filmado. O que houve com você? Foi isso, isso. Você crê? Creio, eu já fui abençoado, então, para depois mostrar o antes e o depois. Mas eu estou precisando, talvez, mudar algumas pessoas para fazer um trabalho mais perfeito. Ou então contratar mais gente para fazer, se é falta disso. Que pede-se muito coisa. E tem jornalista que é bom, que ele começa a conversar e você descobre coisas que a pessoa na hora não fala, nem tempo tem para falar. Isso é tudo glória a Deus. Os amigos, parentes que descobrem, aí eu vou. Então assim foi, vinha a multidão atrás de Jesus. Depois dessa multidão, saíram, Jesus chamou 70 discípulos, apóstolos, e mandou eles pregar onde ele iria visitar um dia, marcando o tempo e tal, o que eles falariam, e só deu para eles poder para curar, só disse: vocês vão curar os enfermos. Mas depois chegaram felizes: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Quanta gente está na obra de Deus que não sabe disso. Ele é ministro do Evangelho, mas não usa o poder que nós temos, porque nós somos chamados, enviados, é só ler a Bíblia. E Jesus disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço. Essa é a identidade do cristão. Como é que você prova que crê em Jesus? Pelos testemunhos que estão acontecendo. Então as pessoas têm que fazer isso. Aí depois ele chamou 12, os principais. Esse aqui tem orientações bem específicas, Mateus 10. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Aqui está bem claro. Deu a ele os 12 poder sobre os espíritos imundos. Qualquer servo de Deus que foi chamado pelo Senhor, foi ungido e que conhece a Bíblia Sagrada, sabe que ele tem poder. E tem caso, meu irmão, que você, se não estiver bem com Deus, você passa vergonha. Porque o bicho está ali presente mesmo. Ele não só colocou uma doença, não. Ele está morando naquela pessoa e a gente vai expulsar a pessoa, melhora do dia para a noite. Não vou ter tempo aqui para dar o testemunho que eu já vi nisso. Aí tem aqui o nome dos discípulos. Versículo 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho da gente. O que é isso, missionário? Nós não temos que estudar agora propaganda, marketing e outra parte da ciência para poder agradar o povo. Não, isso aí é coisa da carne, da mente. É necessário, mas para o pessoal que não conhece a Deus. Nós temos que ensinar a palavra de Deus. Nós não podemos pegar o caminho das gentes. Tem que pegar o caminho de Deus, que é aquele que crê em mim fará as mesmas obras.
Nós temos que ficar limitados a isso. Mas esse limitado aqui é muito mais amplo, milhões de vezes, do que a falta de limitação para quem está na ciência, que sempre vai descobrindo e vai criando um curso diferente, vai ampliando, e graças a Deus que eles ajudam a sociedade. Mas nós temos aqui a solução. Então, não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades samaritanas. O que é isso? Samaria era a divisão que aconteceu quando Roboão, o filho de Salomão, assumiu o reino, e ficaram 10 tribos em Samaria e 2, Judá e Benjamim, com a casa de Davi. Essa Samaria foi destruída por um rei assírio chamado Salmaneser, que veio e acabou com todos eles. O 19º rei estava reinando, chamado Oséias. E todos eles foram ruins, se davam a feitiçaria, idolatria, a pecado. Aí Deus deixou o assírio vir e acabar com eles. Como era muito grande o território, e o populacho ficou, porque os bons, os capacitados, o rei assírio levou para a Síria para servi-lo. Aí ele trouxe povo de todo mundo, pobres, que ele pegava a nata e levava para ele, para não deixar o povo morrer, e trouxe ali para as 10 tribos. E eles então casavam-se com os judeus com eles, e teve um povo que os judeus já não gostavam, que era samaritanos, que não era origem pura de Abraão, tinha mistura. Então, esse pessoal aqui era segregado, e não estava no tempo ainda de pregar para eles, porque Jesus explica aqui: mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, aos abandonados, aos que não faziam parte da elite, que precisavam acordar que eram herdeiros de Abraão. Como eles recusaram Jesus, aí a bênção passou para os gentios, e por isso nós estamos fazendo a obra de Deus. Eles é que deveriam estar fazendo, e nós vendo eles ser usados. Mas eles abandonaram, e caiu para nós, e graças a Deus. Mas vai chegar o dia que eles vão despertar. O véu que Moisés usava está sobre o entendimento deles. Esse véu vai ser tirado, eles vão pregar exatamente como nós pregamos, e aí nós vamos ver o que esse povo é capaz de fazer quando obedece ao Deus do patriarca deles, que foi Abraão. E Jesus disse: e indo pregar, dizendo: é chegado o reino dos céus. Quando o reino de Deus, do céu chega, ele não chega para fazer mais um grupo de derrotados, não. Ele chega para fazer um grupo de vitoriosos. Toda pessoa, seja ela quem for, de qualquer origem, ouviu o evangelho, creu, essa pessoa tem o potencial de Deus na vida dela. Ela só tem que tomar cuidado, porque é uma pessoa que vai ser cobiçada. Quando nós começamos o trabalho, lá no Rio de Janeiro, eu lembro até o dia de hoje um caso que aconteceu. Nós ganhamos muitas pessoas de boas, e uma delas, ela foi até presidente do Rotary Club, e vou chamar ela Maria, e ela tinha 21 armarinhos pela cidade. É uma empresária pequena, mas de posse. E ela disse: missionário, o senhor não sabe o que acontece, tem pregador que bate na minha porta. Queria falar com a senhora, estou sabendo que só está indo nos missionários agora, era eu e o Coutinho, mais uma turma que ajudava. Estou me dando bem, porque eu era da feitiçaria, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal e tal. Aí Jesus me libertou, agora eu estou vibrando com o evangelho. Eu queria convidar a senhora para fazer uma visita à nossa igreja, que a nossa igreja é uma igreja requintada, uma igreja de pessoas assim. Ela olhava e disse: mas que patife, por que não foi me buscar quando eu estava lá pulando muito de cemitério para fazer trabalho para os demônios? Agora que os homens lutaram, me libertaram, ele vem dizer que a igreja dele é para o meu nível. Que nível é esse? Eu não quero esse nível, eu quero o nível de quem me libertou. Então Jesus fala aqui bem claro: olha, ide pregar dizendo: o reino de Deus é chegado o reino dos céus, ou de Deus. Quando esse reino chega, meu irmão, chega o poder. Não tem esse negócio no evangelho: ah, Deus não quer curar. É mentira. Deus quer curar, Deus quer libertar, Deus quer transformar o drogado numa pessoa sadia, o ladrão numa pessoa honesta, e por aí afora vai. Ele quer mudar completamente, e o poder já está conosco. Aí Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. E disse bem claro: de graça recebestes,
de graça dai. Não custa nada para nós. Não custa. Se o dia alguém quiser oferecer dinheiro para receber um dom de Deus, essa pessoa vai ser amaldiçoada. Como o mágico Simão perguntou a Pedro: quanto é que você quer para me dar esse poder, para que eu impor a mão a receber o Espírito Santo? O Pedro: rapaz, você entendeu tudo errado, esse dinheiro vai para o inferno, arrepende desse pecado grave. É assim que se faz a obra de Deus. Claro que a igreja precisa, aí se orienta o povo no dízimo que a Bíblia diz e nas ofertas alçadas. O que é uma oferta alçada? O pastor tem uma necessidade, ele diz: irmãos, temos que pagar tanto, vamos fazer todo mundo aqui, quem puder dar mais, quem puder dar menos, e vai fazendo a coisa e Deus vai dar a quantia. E dá, irmãos. Tem um caso que eu tenho lhe contado, um dia que eu fracassei. Eu tinha uma reunião no Rio que estava mais de 2.000 pessoas. Estou te falando na década de 70 para 80. Mas muito abençoado mesmo. E nós estávamos com um problema para resolver financeiro. E eu orei a Deus, na minha oração eu senti, foi: Senhor Deus, mande uma pessoa com 500. Não sei se era 500 mil, que o Cruzeiro desvalorizava muito, ou se tinha cortado zero, mas a quantia era assim. Como se fosse hoje assim, uns 50 mil reais, sei lá. Uma coisa grande. E manda com 200, com 100, e manda com tal. Fui pedir a oferta, levantar a oferta. Irmãos, quem é que pode dar? O meu coração fechou. Ao invés de falar os 500 que eu pedi, quem é que pode dar 100? Uma mulher ficou em pé, nunca vou esquecer, era bem gordinha, clara, do cabelo e tudo. Missionário, que negócio é esse? Gritou, todo mundo assustou. Que negócio é esse o quê, senhora? Eu vim preparada para dar 500, só me pede 100, missionário. Aí eu chorei, falei: pessoal, eu fracassei hoje. Passou um demônio aqui, eu achei que não tinha ninguém para dar os 500. Eu quero dar agora, pode entregar ao obreiro. Aí eu pedi tanto de 200, apareceu tanto de 100 e chegamos à quantia que nós precisávamos. Mas sem ninguém ser obrigado, porque a pessoa dá se sentindo no coração, Deus fala. E isso é a coisa mais linda. Quando você dá porque sentiu, você não se arrepende nunca. Graças a Deus que Deus falou comigo e eu ofertei. Continuando aqui agora. Aí ele diz no versículo 15, eu vou ler o 14 para você entender. E se ninguém vos receber, que eu estou pulando para você não vai dar tempo, os outros que falam parecido com isso. Nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudiu o pó dos vossos pés. Depois você lê os versículos anteriores. Em verdade vos digo, vou parar aqui, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por que Sodoma e Gomorra foi condenada? Porque os homens não queriam casar, era homem com homem, mulher com mulher, abertamente. Isso eu estou te falando aí de quase 4.000 anos. A coisa estava séria. Aí Deus mandou o fogo e enxofre que destruiu. Se um dia você for a Israel, você procura, se você puder, ir onde é Sodoma e Gomorra. Você vai ver um amontoado de sal que não tem condição. Assim diz a Bíblia Sagrada. Aquele ali virou esterilidade pura. Era famoso, ali que Ló prosperou. E até hoje lá se encontra um enxofre. E que lugar nenhum do mundo encontra aquele tipo de enxofre. Prova que aquilo ali veio do céu, como diz a Bíblia Sagrada. Então foi destruído. Mas no dia do juízo, haverá menos rigor para aquele povo que vivia nessa situação do que para aquela cidade que recusou o evangelho. Porque Deus usa a pessoa, Deus fala. Nós temos que estar consagrados a Deus. Pode ter 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas ou mais. Na hora que nós falamos, o Espírito de Deus vai em cada coração, toca e revela o que a pessoa deve fazer. E deve tomar posse, e deve crer. E se ela recusa, ela está consciente que foi iluminada. Então, um trabalho que fazemos com fé é um trabalho que vai nos abençoar sempre, em nome do Senhor Jesus.